Então, a próxima questão interessante de ser colocada, como se dava essa relação entre deuses imortais e homens mortais? Era uma relação mediada justamente por essas prerrogativas que caracterizam ambos os grupos, estabelecendo uma espécie de abismo entre eles, que é o abismo que separa a imortalidade da raça divina com a mortalidade da raça humana. Então, desde que isso é posto dessa forma, existiam regras a serem seguidas por aqueles piedosos. O que significa piedosos? No sentido de terem com relação aos deuses uma atitude piedosa, serem devotos, acreditarem nesses poderes e tentarem se comportar nessa vida de acordo com esses poderes, para ser feliz, que na verdade, tanto naquela época, como agora, como no futuro, é o que nos iguala a todos. Queremos ser felizes. E de que forma? Aí, eu preciso explicar que meu referencial, por exemplo, é a Teogonia de Hesíodo. A Teogonia é uma obra que conta, como a etimologia do nome diz, Theos, Deus, deusa, divino, e gonia, que vem do verbo gignomai, que significa ser, vir a ser, nascer, tornar-se. Então, teogonia significa o vir a ser dos deuses. E é uma obra onde o seu autor tenta organizar essas gerações divinas e a luta de poder entre elas até a instituição, a partir de um caos primário, prioritário, ao cosmos elaborado de Zeus. Então, segundo esse pensamento mítico que tem bastante consistência interna, os deuses são grandiosos, porque são imortais, porque são as potências fundantes da realidade concreta do mundo, dos seres fundados, que somos nós, homens, mulheres, mortais. Então, existem algumas noções que devem ser levadas em consideração quando pensamos a relação entre deuses e homens. E nós podemos buscar essa relação no oráculo de Apolo em Delfos. Apolo, entre outras prerrogativas, porque ele é o deus do belo, ele é o chefe das musas, ele é um deus arqueiro, etc. Mas no que nos interessa agora, ele é um deus oracular, onde, através dos seus oráculos, ele encurta esse abismo, essa distância existente entre deuses e mortais. Então, no seu oráculo, na cidade de Delfos, existiam frases que eram frases dos grandes sábios da Grécia Antiga e que deveriam servir como norteadoras do comportamento esperado de homens mortais. Existia lá o conhece-te a ti mesmo, o nada em demasia. Essas frases, essas máximas, de um modo geral, apontavam para um conceito fundamental para os gregos, uma palavrinha que em grego se diz sofrosine, que significa temperança, justa medida, esse nada em demasia. Então, a ideia é que o que é esperado dos homens é essa sofrosine. Porque quando ele ultrapassa os limites que são próprios da sua natureza humana e mortal, ele incorre em uma outra palavrinha muito famosa e muito conhecida para aqueles que estudam a literatura grega, que é a palavrinha hybris, desmedida, excesso. Nesta dinâmica entre, de um lado, a justa medida, a sofrosine, e do outro, a hybris, o excesso, a desmedida, a gente pode compreender então o que era esperado dos mortais em relação aos deuses. É esperado que eles nunca esqueçam a sua verdadeira natureza de humanos e mortais e se atenha a ela. Aí vocês poderiam me perguntar, nossa, Cristina, que estranho, que chato, quer dizer que dentro desse pensamento mítico seria esperado que o homem, a mulher, o ser humano, o mortal, seja sempre medíocre, entre aspas, ou seja, esteja sempre na média, nunca alcance a excelência em nada, porque isso pode ser perigoso, pode ser uma ultrapassagem dos limites próprios aos humanos? Eu diria que não é isso que eu acredito, não é essa a minha leitura. Mas existe aí uma palavrinha-chave que é a palavrinha orgulho. Então é o seguinte, na minha compreensão
dessa história que estamos conversando é que sim, cada um de nós não só pode, como deve fazer o melhor de si, desabrochar no máximo as suas potencialidades, ser o melhor possível naquilo que faz. Só que se tem uma coisa que definitivamente não é própria de humanos imortais, é o orgulho. Por que seres tão efêmeros, né, seres de um dia como nós, qual é o motivo que teríamos para ter orgulho? Isso é muito sinalizado, por exemplo, na 8ª Ode Pítica, um poema de Píndaro, um poeta da lírica grega, em que diz mais ou menos assim: o que é alguém? O que não é alguém? O homem é o sonho de uma sombra, mas se os deuses voltam para ele um olhar generoso, adoçam-lhe a existência. Claro que é uma tradução super livre, estou me lembrando agora para exemplificar. Mas essa passagem de Píndaro coloca para nós a nossa dimensão, o sonho de uma sombra, algo fugidio, seres efêmeros. E qual é a etimologia de efêmeros? Epihêmera, seres de um dia. O que seres de um dia, dentro da nossa condição efêmera de ser, do que poderíamos ter orgulho?